Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para um episódio muito especial. As edições mostradas até hoje eram pontuais pelas notícias que trouxeram, mas hoje vamos com esta edição histórica que foi longe na hora de comemorar o número 100 que carrega na capa. E também essa é uma revista que aparece pela primeira vez em nosso programa. Está no ar mais um episódio de História Revista. Electronic Game Monthly, número 100, novembro de 1997, por $5, que era por volta de 9 ou 10 reais na época, e foi um tempo em que as revistas custavam no máximo 4. A revista GM só tinha para vender mesmo numa banca de um dos shoppings daqui. Agora alcançou os 3 dígitos com esta edição espetacular de gala. Tem muita história para contar e começa com a capa dupla, com toda a galera reunida. Começa lá no alto com o princípio do videogame e tem toda a galera nova aqui no final. São nada menos do que 240 páginas. Essa quantidade monstruosa de páginas a princípio enche os olhos, mas só porque dessa vez foi um caso muito especial para serem tantas. E isso porque uma edição normal tinha por volta de 150, que já era um número bem alto, e por um tempo eles tiveram a EGM2, que complementava as notícias que não entraram na edição do mês. Mas o que realmente fez a fama foram as dicas falsas como piadas de 1º de abril. Que começou com uma coisa que iam fazer uma vez, mas virou uma tradição depois que fizeram certo sucesso. Entenda sucesso como enganou um bocado de gente. Tudo começou com a dica mais famosa de todas, que foi como lutar contra o mestre do Ryu e o Ken no Street Fighter 2. Todo ano eles davam uma dica impossível de ser executada, e tinha algum fundamento por trás de tudo aquilo. Mas a ideia era que os leitores tinham que descobrir qual era a dica falsa. Aí eles mandavam uma carta e concorriam a algum prêmio na revista. Mas acontecia disso passar direto, a dica era espalhada e o estrago estava feito. Essa é uma história que contaremos com mais detalhes no próximo episódio. Prosseguindo aqui com o episódio, tem um problema que todo mundo vai notar logo de cara. E vai ser uma coisa bem constante hoje. Essa quantidade exagerada de propaganda. Tirando pelas outras edições que tenho aqui, posso afirmar seguramente que em todas tem mais propaganda do que revista. Raramente as matérias vão direto por mais do que 2 ou 3 páginas, sem um intervalo comercial que podia ocupar um pedaço da página ou então várias páginas seguidas. É importante que se tenha os patrocinadores, essa quantidade garantia uma revista de qualidade. Eram pelo menos 100 páginas com textos grandes e muitas fotos. Não é como vimos anteriormente que só grandes lançamentos tinham uma propaganda de vez em quando. Aqui se trata de outro mercado que tinha lugar para um grande lançamento ou algum jogo que ninguém viu, ou uma grande propaganda de um jogo ruim também. E como tinha lugar para todo mundo, dava para achar até mesmo uma propaganda muito bem feita, mas também tinha lugar para algumas das mais estranhas já vistas. Tem uma história famosa de que nas primeiras edições botaram uma propaganda do Vingador do Futuro, jogo do Nintendo. Mas como o jogo é ruim, ele foi malhado, muito criticado e os patrocinadores foram lá reclamar depois. Mas eles não arregaram. Mantiveram a sua opinião de que o jogo é ruim. E realmente o jogo é uma porcaria. Aparece em todas as listas de piores de todos os tempos, como podem bem ver aí agora. A primeira propaganda a aparecer foi essa de 3 páginas do Final Fantasy VII. E podemos encontrar ao longo da edição os acessórios, jogos ruins, um pôster absurdo de 4 páginas do Nightmare Creatures, um jogo médio que todo mundo já esqueceu que existe, e esse outro chamado Versus, que foi uma tentativa da THQ de criar uma franquia de luta que ninguém chegou a conhecer. É esse que está passando aí agora. Esse jogo, como foi um investimento pesado da parte deles, teve mais de uma propaganda dentro dessa mesma revista. Foi um para falar compre o jogo e o outro tinha uma promoção valendo prêmios. Outra coisa que não falta também é cupom de desconto para comprar jogo ruim. E curiosamente não tem nenhuma propaganda pegando carona na ocasião da edição 100 da revista. Como ainda temos um longo caminho, vamos em frente. Essa é a seção de previews e para todos os jogos que mostraram eles tinham muita coisa para falar. Quase que um review completo desde já. Todos os jogos tiveram um tratamento igual sem favorecimento. Tem aqui o Mortal Kombat 4 e o Street Fighter 3 tiveram o mesmo destaque do Rampage. E como já era final de ano, também deu para ver um excesso de jogos que já tinham 98 do lado do nome. E é notável como colocaram as primeiras imagens do FIFA 98. E como noticiaram também que Resident Evil já tinha assinado um contrato para virar filme. E também teve lugar para os jogos de arcade que estavam por vir.
E de página em página, de jogo em jogo e de propaganda em propaganda, a seção de previews começou na página 30 e acabou quase na 100. Também tem no meio do caminho alguns editoriais, alguns textos de colunistas e a seção de boatos, que também era muito conhecida. Sempre passei direto por essa seção, mas é incrível como eles conseguiam umas informações com muita antecedência. Conseguiam e acertavam, essa que era a melhor parte. Aqui tem uma notícia, por exemplo, que 5 anos depois resultou no GameCube. Acho que eu vou ter que cortar isso na edição. O que aconteceu na página 100 foi o grande especial de comemoração. Os 100 maiores jogos de todos os tempos de acordo com os editores, e em certos pontos tem uma pequena lista dos 10 melhores de alguém da indústria, ou os 10 que revolucionaram, ou os 10 do Flipper, ou os 10 piores, aquela coisa de sempre. Em vez de fazer uma sessão comédia com o meu inglês horrível tentando falar direito o nome de 100 jogos, vamos devagar com os principais, os curiosos e o top 20. Para ver a lista completa com 100 jogos, tem esse link aí na descrição. E lembrando mais uma vez que essa revista é de 1997, então muita coisa ainda não tinha sido feita, e outras têm que ser levadas em consideração. Então, vamos aos jogos. 100 Quicks Puzzle da Taito, de 1981. Lançado para vários sistemas, recentemente o Nintendo 3DS. 91. Axelay, jogo de nave da Konami para o Super Nintendo, que virou um clássico instantâneo e se sustenta até hoje. E prometeram uma sequência que nunca saiu. 89. Senhora Pac-Man. Se o primeiro foi um sucesso absurdo que ajudou a fazer a indústria do videogame, essa sequência foi uma das primeiras a trazer mais e melhor em vez de mais do mesmo. Tem uma lenda de que foram os hackers que mexeram no original e colocaram um laço e batom no Pac-Man. Só pra sacanear mesmo, mas na verdade foi uma produção totalmente nova. 81. Sega Rally. Basta falar que é um jogo de corrida feito pela Sega, e que ele tem a tela de game over mais alegre de toda a história. 79. Virtua Fighter 2, Sega. O jogo mais popular do flipper japonês por anos e anos. Falam aqui como a Famitsu, a revista de videogame mais respeitada de todo o mundo, teve uma coluna fixa sobre o jogo durante esse tempo. 73. Mega Man 2, o capítulo preferido da série pelos seus fãs. Entrou na lista por causa do avanço que foi em relação ao primeiro. O primeiro foi só mais um jogo de ação que tinha alguma personalidade, mas o segundo foi que definiu o que é o Mega Man. 69. Snatcher da Konami, para o Sega CD. Uma invenção do mestre Hideo Kojima, aquele mesmo que fez o Metal Gear, inspirado pelo Blade Runner e cultuado como tal. O protagonista é acompanhado de um robozinho chamado Metal Gear, que anos mais tarde fez uma participação especial no quarto jogo da série. 67. Donkey Kong no Game Boy. Expandiu as 4 fases do antigo flipper em mais de 100 e virou um clássico instantâneo e obrigatório. 62. Phantasy Star no Master System. Esse aqui todos os brasileiros concordam, e acredito que seja a opinião de todo mundo que devia estar no lugar mais alto dessa lista. 54. Tomb Raider, nem precisa falar. 42. Strider da Capcom. Marcou época primeiro pelo seu visual e movimentos, e depois pela adaptação quase perfeita de Mega Drive com 8 MB de memória. Na época era um absurdo. 37. Super Mario Bros, versão do Super Nintendo. O inventor do gênero plataforma, mas por algum motivo, essa versão. 35. Metal Gear 1, Nintendo. Conversão que o próprio Kojima renega. Então vamos mudar para a versão do computador MSX, a original. Pode ser encontrado na coleção HD, dentro do Metal Gear 3. 29, mas devia ser top 10. Chrono Trigger do Super Nintendo. O RPG definitivo da sua época e ponto final. Vou parar essa música que está tocando agora e botar uma do Chrono. Agora sim. Continuando. 27. Gunstar Heroes Mega Drive. Esse é um dos meus favoritos. Ação no estilo Contra com seu próprio estilo de jogo e frenético como poucos. 25. GoldenEye 007 Nintendo 64. Dispensa falar qualquer coisa. 21. Final Fantasy VII. Também não precisa falar nada. E agora o top 20. Nesta colocação, Super Castlevania 4 Super Nintendo. Um remake do primeiro que já chegou para mostrar a força do sistema. 19.
Madden 98, série de futebol americano que ninguém no Brasil jogou, então pula. 18, F-Zero, Super Nintendo. Também mostrou de cara o poder do seu sistema com um 3D que espantou a galera. Teve sequências lançadas só no Japão pelo Satellaview, aquele do satélite que falamos outro dia. 17, Sonic CD, Sega CD. Considerado por muitos até hoje o melhor jogo da série, e eles têm razão para afirmar isso. Disponível para PC e download nos sistemas atuais. 16, Tetris Attack, Super Nintendo. Um jogo bom, mas não merece esse lugar, por que não Chrono Trigger? 15, Super Mario Kart, campeão do jogo para 2. 14, Super Mario Bros 2, outro grande erro. Não merece estar nessa posição, muito menos na frente do primeiro Mario Bros. 13, Legend of Zelda, Nintendo. RPG de ação, uma aventura como poucas vezes foi visto. E o primeiro cartucho da história a trazer bateria para salvar o jogo. Tudo porque foi um lançamento do Famicom Disk System. Aquele sistema que eram jogos de disquete que tinham espaço para essas gravações. Shigeru Miyamoto se inspirou nos passeios que fazia quando era criança. Ele ia para umas áreas afastadas nas montanhas e, para não se perder, desenhava mapas. Aí, quando achava uma caverna ou um lugar escuro, ele voltava depois com um lampião para explorar tudo. É perigoso ir sozinho, você vai precisar disso. E ainda por cima, depois de zerar a primeira vez, aparece a segunda aventura. Eram 2 jogos em um. 12. Castlevania Symphony of the Night, PlayStation 1. Esse sim é um daqueles jogos que faz uma revolução. Mudou o sistema de aventura por fases para mundo aberto com o mapa inteiro pronto para ser explorado e descoberto. Aí junta isso com o sistema de evolução tipo RPG, armas e itens escondidos, grande história, trilha sonora inesquecível. Aí tem mesmo um jogão eterno. Aí depois de jogar apareceu o castelo invertido e o jogo com o Richter, o herói do jogo anterior. Aí depois lançaram a versão Saturn, que é maior, mas não melhor. Pode ser encontrado para download na geração atual, mas a melhor versão é a do PSP, que é a completa. 11. Super Mario World, Super Nintendo. Mais uma aventura do Mario. Chega lá pensando que vai ser aquela correria de sempre e aí dá de cara com aquele mapa gigantesco. Novos itens, tem o Yoshi e tem 96 fases ou saídas para serem encontradas. 10. Bomberman do Saturn. Série também já conhecida pelo seu modo batalha para chamar a galera, mas aqui deram um jeito de colocar 10 jogadores de uma vez só. Com certeza vale entrar na lista por causa disso. Mas talvez não numa posição tão alta. Esse multiplayer era local ou online. Um videogame tinha que telefonar diretamente para o outro. 9. Final Fantasy 3, que na verdade é o 6, Super Nintendo. Para mim é o melhor Final Fantasy de todos. Aquela cena da ópera ganha de qualquer momento do set, tem um vídeo aí na descrição de uma apresentação ao vivo dessa parte. 8. Contra The Alien Wars no Super Nintendo. O velho Contra que conhecemos cresceu e chegou no Super Nintendo. Nada mais a declarar. Esqueçam a versão do Game Boy Advance lançada anos depois, aquilo foi um erro. 7. Yoshi Island, Super Mario World 2. Novamente, o jogo é bom e provavelmente merece entrar na lista, mas não aqui nem na frente de qualquer um dos jogos do Mario que já apareceram. 6. Super Metroid, Super Nintendo. O velho jogo de exploração levado às últimas consequências. Em termos de jogo de aventura, ação, suspense, exploração e juntando com a história, virou mais um clássico eterno. Foi jogado e rejogado pelos fãs, sempre na busca do eterno 100% no menor tempo possível. Quando chegou a época dos emuladores e apareceram ferramentas de mexer nos jogos, apareceram versões novas e ultra difíceis que são recomendadas só mesmo para quem realmente é fã da série. 5. Street Fighter 2 Turbo. A versão do Super Nintendo por levar a experiência do Flipper para casa. Mas vamos colocar do arcade, que realmente foi o que fez a série avançar de verdade. E também é o capítulo perfeito para representar a série. 4. Super Mario 64. Se o primeiro definiu o gênero plataforma, lá veio o Mario de novo para definir o que veio a ser o plataforma 3D. Não dá para negar que o mundo do Mario é único e foi perfeito para mostrar como se faz, com elementos que incentivam o jogador a explorar o cenário pensando em 3D. Mais ou menos é para pensar, se dá para enxergar, então dá para ir lá. Os gráficos são uma atração por si só por conseguirem fases gigantes e efeitos especiais sem usar de artifícios, tipo aquela neblina do Turok. 3. Zelda, A Link to the Past, do Super Nintendo. Lançamento de tamanha importância que aqui no Brasil teve o título traduzido, Um Elo com o Passado. A história é de sempre do resgate da princesa, mas tem alguma coisa que prende o jogador.
E a aventura não é menos do que incrível. Nesse aqui tem como curiosidade para contar a sala Chris Houlihan, ou Houlihan, que foi batizada com o nome do jogador que venceu uma promoção da revista Nintendo Power. É preciso fazer um grande malabarismo para ser encontrado e tudo que tem lá dentro é uma mensagem do cara premiado e uma grande quantidade de dinheiro. O vídeo deve estar passando aí agora. 2. Super Mario Bros 3, versão do Super Nintendo. O segundo lugar pode ser um exagero até mesmo para essa época, mas realmente merece um lugar alto. O que conseguiram com esse título foi uma façanha dupla como sucessor de 2 jogos conhecidos como Super Mario Bros 2. O primeiro é aquela versão que só saiu no Japão, que era uma melhora do primeiro, e só foi lançada no mundo todo quando veio o Mario All Star. E aquela outra versão que foi a remodelação do jogo Doki Doki Panic, que já apareceu na lista. Apareceu aqui o esquema de andar pelos mapas, escolher itens, mundos, castelos, barcos, aquilo tudo que expandiu o universo Mario para muito além do que se conhecia. E assim como falamos que fizeram com o Super Metroid, também tem por aí versões renovadas com fases e desafios novos. E como já manda a tradição, o primeiro colocado é polêmico. E como muitos jogos que já falamos hoje, ele merece aparecer na lista, mas não neste lugar. Na opinião da revista GM, o maior jogo de todos os tempos é o Tetris. E o critério foi por ser simples, viciante, desafiador, teoricamente infinito e dá pra jogar a qualquer momento. Sempre vai ser diversão garantida e não existe versão ruim de Tetris. Pode pegar o Nintendo, Mega Drive, PC, não tem erro. Há de se reconhecer que Tetris tem o seu valor, tanto quanto o jogo quanto pela sua história, que foi uma pequena saga desde a sua criação até o lançamento no mundo todo. Para saber mais disso, recomendo muito que assistam depois o documentário Tetris From Russia with Love, que mostra um pouco da parte da criação e a briga pelos direitos autorais. Se a sua TV a cabo tem esse canal chamado Management, eles ainda devem passar quase todo dia. Se não, tem um link aí na descrição para a versão completa de 1 hora. Pode assistir que é garantido. Novamente, vamos lembrar que essa lista foi feita no ano de 1997 e retrata a opinião da revista, não do nosso programa. Tem um link aí na descrição para ver a relação completa dos 100 jogos. Mas vale colocar também que quando chegou a edição 200, a lista foi atualizada e virou um Top 200. E em 2002, quando a GM Brasil foi lançada, eles fizeram seu próprio Top 100. Algo que veremos no episódio futuro, aguarde. Depois de vermos 100 jogos, tem as 100 maiores dicas de todos os tempos. Mas dessa vez, colocaram sem uma ordem certa de preferência. Mas é tudo muito aleatório e desnecessário. Digno de fazer parte disso só tem mesmo o código da Konami, que em cada jogo faz uma coisa diferente. Não falaram, por exemplo, do truque para habilitar esse jogo de tiro dentro do NBA Jam do Flipper, que foi um bug que deixaram escapar na versão final e as revistas assinaram um termo de compromisso de não divulgar o código. Tudo porque esse truque podia ser acessado sem que o jogador colocasse ficha na máquina. E também não falaram, obviamente, do truque do Ultimate Mortal Kombat 3, que dava pra zerar e continuar jogando. Ou então escolher os mesmos personagens do Street Fighter 2, ou Justin Bailey lá no primeiro Metroid. Ou como não vão falar que é clássico IDDQD lá no primeiro Doom. Muita coisa passou em branco mesmo. Depois disso a revista segue com matérias falando de seus redatores e o dia a dia do escritório. E só mesmo na página 190 chegaram os reviews. Não sei se nessa época já funcionavam desse jeito, mas não teve o jogo do mês, que era o título que recebia a nota média mais alta. Neste caso seria o empate do Bomberman do Saturn com o Castlevania Symphony of the Night. Merecido, diga-se de passagem. Também faziam reviews de acessórios na mesma sessão e podemos ver aqui a pistola Guncon da Namco, que foi lançada junto com Time Crisis aqui na outra página. E não podemos deixar passar em branco também The Glove, um controle tipo luva para o PlayStation 1, que pelo que falaram aqui ele é pior que a Power Glove do Nintendo. E antes de chegar ao final da revista tem mais um pequeno segmento com o que vem na próxima edição. E depois tem muita propaganda no atacado. Agora são as lojas que realmente vendem aos montes. E eles também importam do Japão, pode ser jogo, acessórios, CD, boneco, tem todo tipo de coisa aqui. Tem também vários anúncios direto do Japão e de pré-venda de coisas que mal foi anunciada e algumas que foram canceladas depois. E na última página, mais esta propaganda do jogo Endem Zero para o Saturn, para fechar esta edição de número 100. Isso sim foi um episódio longo. E não é por menos, 240 páginas de muita coisa acontecendo e muita propaganda. Será que sobrou alguém assistindo aí? Se ainda tem alguém, gostaria de agradecer por sintonizar nosso programa mais uma vez e ficar aí até agora. Temos uma recompensa para você, uma cortesia dos nossos amigos do grupo Bel Jogos.
Eles gentilmente cederam aqui do Steam para baixar esse jogo passando aí na tela agora. Swords and Soldiers HD. Para concorrer, basta adivinhar qual é o jogo da propaganda da página 161. Se trata de uma sequência que falamos no episódio recente e também já mostramos no resto da série. O primeiro que acertar ganha esse jogo e semana que vem tem mais um. E não esqueça de visitar o blog Beljogos. O link está aí na descrição também. Dá tempo de mandar um joinha, favoritar e assinar o nosso canal oficial. E deixe também um comentário aqui ou no Facebook. Ou então, se estiver cansado, mande por e-mail. Dessa forma você ajuda o programa a continuar. Abraços a todos e até semana que vem para o episódio final desta temporada. Não perca!